Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 132 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Deezer, do Spotify, iTunes, Google Podcasts, ou até direto do próprio Heinz Field, rapaz, onde estivemos essa semana. Sou o Danilo Batista, seu host, e para fazer esse programa comigo, falando sobre mais uma vitória dos Steelers, quarta vitória seguida, agora contra o Los Angeles Rams, tenho esse rapaz que não apenas é o melhor de todo o Brasil, como é caríssimo, Germano Coutinho. Muito boa noite. Boa noite, ouvintes. Um episódio extremamente caro para vocês ouvirem. Nada mal para quem perdeu o quarterback titular no meio da segunda partida, né não? Mas o meu sentimento nessa temporada até aqui é aquele gif que tem circulado do Paul Rudd. Paul Rudd é o Homem-Formiga. Ele tá abrindo uma sala toda escura, abrindo um vinho assim. Olha só pra gente, cara. Quem diria? Quem esperava que a gente fosse estar assim? Eu nunca ia esperar. Imagina, olha onde a gente chegou. Então essa é a situação que a gente tá. O Steelers venceu o Los Angeles Rams e sai de uma campanha 0-3, que virou uma campanha 1-4, onde a gente estava basicamente jogando a toalha. Agora o Steelers tem uma campanha 5-4, voltamos para o espectro positivo em termos de vitórias. E veja só você, se a temporada acabasse hoje, como diria o saudoso Mané Queiroz, o Steelers teria a seed número 6, teria uma vaga nos playoffs e jogaria fora de casa no Wild Card. Situação maravilhosa para citar, né, Germano? Depois da lesão do Big Ben, nós mesmos, eu, você, o Ricardo, o Caio, enfim, todos os integrantes aqui do programa, mesmos dissemos que expectativa para a temporada. Eu mesmo sempre falei que agora é ver a temporada de cabeça tranquila, não esperar muita coisa e aproveitar jogo a jogo. Mas, pelo que parece, ao que tudo indica, talvez a gente realmente consiga galgar algo melhor ao final dessa temporada. Quem tem um lugarzinho nos playoffs, né? Então, concentrar, tentar ganhar o número máximo de jogos possíveis, na verdade. E no final a gente consiga esse prêmio pra gente, claro, e principalmente para o Mike Tomlin, né, que é um sério contender a Coach of the Year, a técnico do ano. Perfeito. Hoje a disputa... Hoje a gente sabe que quem tá vendo a liga como um todo, não só os Steelers, tá vendo que a gente tá no ano do quarterback reserva, né? E fica a impressão de que o Steelers tá com um dos piores reservas disponíveis, no caso do Mason Rudolph. Outros times tiveram mais sorte, o Teddy Bridgewater ganhou todos os jogos, o Kyle Allen só perdeu basicamente para São Francisco e Green Bay, que são dois times que estão quentes na temporada. Então, os Steelers quando você assiste um jogo dos Steelers, não parece que você tem um candidato a técnico do ano ali, mas o time está achando formas de ter uma campanha positiva, e isso é maravilhoso. É o que você espera de um time que tá em situação difícil na temporada. Dá teu jeito aí para ganhar esse jogo. E os Steelers têm feito isso, são 4 vitórias seguidas, como a gente ressaltou no começo do programa. Méritos totais para Mike Tomlin, claro, nessa situação. Você provavelmente não está esperando que a gente dê méritos para o restante da comissão técnica. Bota isso tudo na conta do Negão. Bota isso tudo na conta do nosso amigo Ricardo Rezende, que esteve em Pittsburgh, esteve no Heinz Field assistindo essa partida lá de dentro do estádio, esteve gerando imagens dos jogadores, esteve à beira do campo durante o aquecimento, esteve ensinando para os torcedores de Pittsburgh o conceito de um jogador caro, que essa é a definição. Eu acho que o primeiro destaque que a gente tem que dar nesse jogo tem que ser, mais uma vez, para Minkah Fitzpatrick. Ele entra naquela categoria de jogador que vai cansar de falar toda semana, porque ele tá simplesmente em nível de elite. É impossível você não destacar a Minkah Fitzpatrick agora todo o jogo dos Steelers. A gente não consegue ser parcial. Não dá, simplesmente não dá. A empolgação é muito grande. No QG mesmo, são mensagens e mais mensagens
de Defensive Player of the Year, de All-Pro, de não sei o quê. Aí depois que o jogo passa, depois que o dia muda, que a gente acha mais um pouco, a gente volta à realidade, mas a realidade não é muito diferente não. Ele realmente tá jogando em nível All-Pro, na minha opinião. É um cara que depois que chegou nos Steelers, ele mudou completamente nossa defesa. A realidade é essa. A gente diz que ele brincando, que ele é o coordenador defensivo, mas a impressão que passa é essa mesma. Nesse último jogo foram 4 tackles, sendo deles 3 sozinhos, foram 2 passes defendidos, um fumble recuperado, uma interceptação e ainda um touchdown, que foi justamente do recuperado. Cara, é demais. O Minkah realmente tá jogando um nível muito absurdo, porque ele realmente tá jogando um nível muito acima que a gente não via desde Troy Polamalu. A realidade é essa. Comparar alguém com o Troy Polamalu é muito complicado pelo jogador que o Troy foi, pelo estilo de jogo que o Troy tinha, que era muito diferente. Mas se alguém tá chegando no nível que o Troy tinha aqui nos anos áureos com a gente, é o Minkah Fitzpatrick. Tá nesse nível. Então, pros ouvintes mais recentes, ou seja, aqueles torcedores que passaram a acompanhar um time depois do auge do Polamalu, saibam que o Polamalu era um cara nesse nível. Era um cara que jogava assim, que a bola parece que perseguia ele sempre estava em posições de fazer jogadas para ganhar o jogo. O instinto dele era maravilhoso, é uma coisa que eu não consigo nem comparar com alguém hoje em dia na NFL. E, assim, tenho a ideia de que o Polamalu era basicamente o que o Minkah está fazendo hoje, só que com talvez uma plasticidade maior. Ou seja, ele fazia jogadas mais impressionantes, digamos assim. Então, fica aí a menção e essa pequena comparação com o nosso Troy Polamalu. Perfeito. Até estatisticamente, ele é o primeiro jogador desde Troy Polamalu, em 2004, a ter 4 ou mais interceptações na mesma temporada. Vai ter quem diga que é interceptação do tipo, a bola desvia em alguém e cai no colo dele, mas se ele não tem o posicionamento certo, se ele não tem a percepção correta, a bola não cai no colo dele. E se é Sean Davis, que era o nosso safety titular antes do Minkah chegar, ele não tinha em 2 interceptações nas mesmíssimas situações. Porque a consciência de jogo simplesmente não é a mesma, está muito longe de ser a mesma. Então, parabéns ao responsável no front office que indicou para os Steelers que poderia fazer a troca pelo Minkah Fitzpatrick. Inclusive, saiu o nome do santo que a gente tem que abençoar essa semana, né? Que é chefe de olheiros? Exatamente. Ele é o chefe de olheiros dos menos algum cargo parecido. Acho que não sei se foi você que trouxe a informação ou se foi o cara lá no QG, mas responsável, ele que ficou olhando o tape do Minkah, ele que fez o scout do Minkah. Disseram que foi um trabalho muito aprofundado, digamos assim, e que basicamente ele convenceu o coaching staff, convenceu o Tomlin, convenceu o Kevin Colbert a poder a fazer a troca. Porque parece que o Colbert estava meio assim, porque dar uma escolha de primeira rodada não é uma coisa muito comum para os Steelers, mas o nosso queridíssimo Brandon Hunt, ele conseguiu convencer o Tomlin, conseguiu convencer o Colbert. História. O Caio até brincou que ele deveria ser promovido para GM assim que o Colbert se aposentar. Que não duvidamos, porque a gente sabe o prazer que os Steelers têm em fazer promoções internas. Lá, a gente falou bastante de Minkah Fitzpatrick porque ele realmente merece. Se você é um ouvinte do Black Yellow, pelo menos desde a última temporada, você há de lembrar que no ano passado a gente falava daquele senhor que jogava com 84, que hoje devia estar no time da prisão. Todo episódio a gente dizia, bicho, a gente não vai falar desse cara porque toda semana a gente precisa falar desse cara e vai ficar cansativo. Minkah tá chegando nessa categoria, tá? Talvez daqui a 1 ou 2 semanas a gente já diga, então, gente, Minkah fez o que Minkah faz de novo, não vamos gastar muito tempo do programa comentando sobre ele não, porque ele tá daqueles dias de novo. Lembrando, temos mais 2 anos de contrato de calouro do Minkah com a opção de 5º ano. Então, assim, no mínimo, teremos mais o resto dessa temporada e mais 3 anos de Minkah Fitzpatrick. Aaron Danilo. É muito caro, bicho, impressionante. Caríssimo. Já tá saindo da categoria do caro pro impagável, assim, inegociável. Não tem a menor condição de não ter um jogador desse com o Pittsburgh Steelers. Posso estar errado, porque não vou lembrar agora o nome correto das pessoas envolvidas, mas se a memória não falha, o Corinthians teve um folclórico presidente, acho que era o Vicente Mateus. Perfeitamente. Na época, acredito eu que era o Sócrates, que estava jogando no Corinthians.
E aí foram perguntar sobre uma possível saída do Sócrates para outro time. E o Vicente Mateus soltou a seguinte pérola, mais ou menos, dizendo que o Sócrates era invendível, imprestável, e teve última que eu não lembro, mas deu para entender que foi uma belíssima de uma pérola. Então, assim, o Minka tá chegando nesse nível. Exatamente. Exatamente. É naquele nível que alguém liga para perguntar do teu quarterback se está disponível, você diz, me dá umas 4 escolhas na primeira rodada e a gente conversa. Se alguém der, tá bom, pega aí, eu vou navegar nesse mar de escolha que você tá me dando, mas ninguém vai dar, então preparem-se para ver Minka Fitzpatrick por um bom tempo em Pittsburgh. Já é um jogador-chave, a ponto de Ricardo relatou de que não tem merchandising do Minka para vender em Pittsburgh. Suspeito fortemente que seja porque simplesmente esgota, tá? Esgota. E a gente tá falando de meios oficiais e meios não tão oficiais assim. Ou você encomenda a jersey dele lá no site da NFL.com, indo lá na parte custom, de eu quero uma camisa do Minka número 39. Se não, provavelmente eles não vão ter mais em estoque, não. É impressionante o que esse jogador tá fazendo pelos Steelers. Só para não deixar o ouvinte na curiosidade, a frase foi a seguinte: o Sócrates é inegociável, invendável e imprestável. Grande Vicente Mateus. É um livro de pérolas, Vicente Mateus. Você busca, amigo ouvinte, busque aí as grandes frases de Vicente Mateus. Que esta também é cultura. Vamos a mais destaques desse jogo. Muito provavelmente todos eles estarão com a nossa defesa. Voltou a funcionar o nosso sistema de pressão, né, Germano? Bud Dupree continua tendo grandes partidas, TJ Watt continua tendo grandes partidas. Se você não quiser dar o prêmio de jogador defensivo do ano pro Minka, você pode dar pro TJ Watt tranquilo, né? Comentando mais cedo no QG, Danilo, que o TJ Watt não se falou de novo, mas alguém no QG perguntou se poderemos falar que tanto o Minka como o TJ Watt já estavam entre os 5 melhores jogadores defensivos dessa temporada. Algumas pessoas concordaram. Eu vou ser muito sincero, eu fico assim, eu prefiro não arriscar tanto ainda. Eu digo com certeza que são que os dois estão entre os 5 melhores defensores jovens da NFL. Isso aí eu não tenho a mínima dúvida, isso aí eu não tenho problema nenhum em dizer. Atualmente, nessa temporada, não sei se eu encaixaria os dois como 5 melhores da NFL, mas também não acharia nenhum absurdo se alguém o fizesse, né? E o Watt também está entrando nesse patamar aí do Minka, que era do AB na temporada passada, porque todo jogo a gente fala do TJ Watt, é impressionante. Nesse jogo foram 5 tackles, e 4 deles foram sozinhos, foram solo, foram 2 sacks, 2 tackles for loss e 2 quarterback hits. E ainda teve o fumble forçado, né, em um dos sacks, que a gente quase conseguia recuperar a bola. Então, assim, o TJ Watt é simplesmente um monstro. É um cara que tá com 9 sacks e meio no ano. Exato, 9 sacks e meio. O Peter King, que agora é membro da NBC, ele destacou na coluna dele essa semana, o tópico principal da coluna foi exatamente esse Pittsburgh Steelers contra Los Angeles Rams. E um dos destaques dele foi a dupla de jogadores candidatos a jogador defensivo do ano dos Steelers, que são exatamente o Minka Fitzpatrick e o TJ Watt. O nível tá muito alto, eu não duvido, eu não acho estranho, eu não estranho isso, porque realmente, e principalmente o Minka, pelo que ele vem fazendo, pelas interceptações que ele tem tendo, e principalmente pelos touchdowns que ele tem marcado, eu não duvido de ambos estarem nessa discussão nesse momento da temporada. E aí, assim, como eu tava dizendo, o TJ Watt é simplesmente um monstro. São 9 sacks e meio na temporada. Ele vai chegar, com certeza, a mais de 10 sacks. Então, assim, temos uma super estrela, digamos assim, no elenco. No elenco, no caso, o TJ Watt. O Minka, ao que parece, também vai ser, mas eu diria que hoje em dia o TJ Watt está bem mais consolidado. É realmente um pass rush que dá muito orgulho e com certeza é uma daquelas peças indispensáveis para a nossa defesa. É um daqueles pilares que pelos próximos 5, 6, 7 anos vai ser a base, digamos assim, da nossa defesa. Então fica aí mais um destaque positivo, só para não perder o costume, ao nosso TJ Watt.
Isso, vamos. A gente tem mais um jogador para destacar que não vinha estando muito nos holofotes nessa temporada, que é Joe Hayden. Ele talvez tenha a melhor partida dele no ano, colaborou para que Cooper Kupp, que vinha sendo um dos grandes alvos do Rams nessa temporada, sair de um jogo de 200 jardas na semana passada para um jogo com 0 nessa semana. É exatamente isso que você está ouvindo. 0 jardas recebidas para Cooper Kupp nessa semana 10 contra os Steelers, muito pelo trabalho excelente de cobertura do Joe Hayden. O Hayden é um cara que assim, não é mais ou melhor, deixa eu recomeçar. O Joe Hayden, a gente pode dizer que não tá mais no ápice da carreira dele, tá? Isso aí eu acho que a gente pode concordar. Porém, contudo, todavia, isso não quer dizer que ele esteja jogando mal. Muito pelo contrário. Sabemos que os Steelers, nos últimos anos, e principalmente durante o comando do McDonald, em draftar defensive backs, tanto cornerbacks como safety. A gente pode citar vários nomes que citados nos últimos anos que não deram muito certo. Sim, o Hayden veio através de uma o Hayden veio através da Free Agency, quando ele foi dispensado pelo Cleveland Browns, tem sido um diferencial na nossa defesa. Como eu falei, ele não está mais no ápice dele, mas ainda assim mantém um nível muito, muito, muito alto. Um time que não consegue draftar DB, que não consegue esqueci a palavra, desenvolver. Que não consegue desenvolver cornerback, que não consegue desenvolver safety. Realmente a vinda dele foi essencial para a nossa defesa. E nesse jogo, ele teve 7 tackles, e 6 foram sozinhos, foram solo, e incríveis 5 passes defendidos. Eu sinceramente não lembro quando foi a última vez que um jogador dos Steelers teve 5 passes defendidos em um mesmo jogo, além, claro, da interceptação, tá? E assim, a gente simplesmente dizer que ele teve 5 passes defendidos não exatamente contam o tamanho do impacto dele no jogo. Esses passes defendidos foram, em sua maioria, em situações muito importantes, especialmente na interceptação do Minkah Fitzpatrick, que o Joe Hayden defende o passe, ele espalma o passe para cima, e o Joe Hayden, numa boa posição, consegue pegar e ter um pequeno retorno para ganhar o jogo. Então, assim, o Joe Hayden teve uma atuação fenomenal e também merece. Agora, uma coisa que você falou, Danilo, foi que ele contribuiu para o Cooper Kupp não ter tido nenhuma recepção no jogo. Claro, contribuiu sim. Mas aí eu já vou emendar e destacar mais um ponto positivo na minha opinião, que foi o Mike Hilton. Como a gente sabe, o Cooper Kupp, ele atua muito no slot. E o nosso nickel corner titular, o nosso slot corner, ele é justamente o Mike Hilton. Quem ficou mais no Cooper Kupp durante o jogo foi o Hilton. Inclusive, teve passe definido também em cima do Cooper Kupp, teve uma marcação muito boa nele durante o jogo inteiro, tanto que ele terminou o jogo sem nenhum tipo de recepção. E meu ponto positivo tanto para o Joe Hayden e também para o Mike Hilton nessa partida. Excelente. O sistema inteiro de cobertura dos Steelers funcionou. Então, eu acho que a gente consegue fechar isso daqui dando méritos para basicamente toda a unidade defensiva. O Steelers, todas essas 4 vitórias seguidas, se você prestar atenção, vêm de atuações muito sólidas da nossa defesa. Até quando a gente tinha quarterback 3, até quando a gente, de certa forma, deixou o Chargers chegar no placar no último jogo, até quando a gente só ganhou o jogo do Colts, porque o Vinatieri errou o chute no final, mas a defesa tem colocado o time em situações de ganhar jogos. A defesa tem gerado pontos e a defesa tem segurado os adversários de uma forma que permita que o ataque possa fazer o mínimo para a gente ganhar. Então, essa é uma posição maravilhosa para se estar quando a tua defesa realmente ganha partidas para você. Isso sem falar no poderio de pressão contra o ataque adversário. Tu parou aí, né? Era para tu completar. Ah, tranquilo. Então, inclusive o Steelers está atrás do Patriots, mas o Patriots, salvo engano, teve, em termos de DVOA, DVOA é uma estatística do Football Outsiders que faz ajustes baseado em toda a situação de jogo. Por exemplo, CD 10 jardas enquanto você está ainda com o adversário contra a parede é uma coisa. Numa primeira descida, CD 10 jardas enquanto você está defendendo a sua própria red zone em terceira descida é uma jogada que é mais pesada. Então, eles ajustam tudo para a situação de jogo e eles vão medindo. E o Patriots tinha uma das melhores situações em termos de adversários. Ele estava enfrentando os piores ataques da liga consistentemente. Claro que essa situação não incluía Baltimore.
Mas, por exemplo, a defesa dos Steelers enfrentou Seattle, que tem o terceiro melhor DVOA de ataque, Baltimore, que tem o quarto, a gente enfrentou Chargers, que é o número 9, Indianapolis, que é o número 10, São Francisco, que é o número 12, New England, claro, que é o número 14. Então, uma série de equipes muito bem qualificadas, a gente enfrentou, duas aí no top 5 da liga, e mesmo assim, em termos de takeaways, em termos de oportunidade de recuperar a bola, a defesa dos Steelers está muito bem. É uma defesa em níveis históricos pra gente, pelo menos nos últimos anos. Se você pegar, talvez a última grande defesa dos Steelers tenha sido a de 2008, inclusive acabou de sair no top 100 lá da NFL de melhores equipes da história. Acho que estava 60 e poucos, justamente por causa daquela defesa. É a cortina de ferro 2.0, como eles chamam. Então, acho que desde ali, essa é a melhor defesa que a gente tem. É nesse nível que tá a conversa. O próprio Ryan Clark, que para quem não sabe, foi companheiro do Polamalu durante vários anos, inclusive em 2008, comentou que essa defesa lembra muito ele dos anos de 2009, 2010, 2008, daquela defesa também sufocante que nós tínhamos. Ele até comparou, dizendo que claro, eu não tô com o tweet dele aqui na minha frente, mas ele até dizendo mais ou menos o seguinte, que lembra muito porque essa defesa, ele tem nas palavras dele, né, um big boy up front, que seria o nose tackle, que no caso seria o Javon Hargrave, na época era o Casey Hampton, que tem dois outside linebackers muito bons, que hoje em dia são o Bud Dupree, que tá numa temporada realmente muito boa, e o TJ Watt, e na época eram simplesmente James Harrison e Lamar Woodley. Falou que tinha um backer, que é um linebacker veterano, que comandava, que na minha opinião seria o Vince Williams. Falou que tem um rookie, um cara dos primeiros anos da NFL, que cobre tudo, que no caso é o Devin Bush. Agora eu tô na dúvida quem seria a comparação dos dois, porque em 2008 o rookie linebacker era o Lawrence Timmons, então eu acredito que seja a comparação do Bush nesse aspecto. O cara mais veterano, não sei se seria o Larry Foote, mas depois eu dou uma olhada. E também na defesa falou que tinha um playmaker na secundária, que seria o Minkah Fitzpatrick, e um cornerback muito sólido, que seria o Joe Hayden, em comparação com o Ike Taylor, né? E claro, o Minkah em comparação com o Troy Polamalu. Então, ele fez esse paralelo que eu acho justíssimo. A defesa realmente está nos lembrando daquela defesa de 2008, que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ver, e realmente é muito parecido. Pena que o nosso ataque teve esses problemas e não consegue acompanhar o ritmo, né? Porque se Big Ben tivesse ainda saudável, meu amigo, era hashtag empolgou. Aí você começa a ver o mundo da imaginação, é muito bom, cara. Imagina se a gente tá com essa defesa, mais junto com Big Ben, com Le'Veon Bell e com o 84 jogando. Cara, você podia começar a salivar pelo próximo Vince Lombardi, ou no mínimo uma aparição no Super Bowl, porque é o potencial desse time. Mas as circunstâncias nos levaram a esse ponto. Já que a gente tá falando da ausência de Ben Roethlisberger, vamos passar pro lado ofensivo do jogo. O único jogador que eu tenho para destacar... Só um minuto. Porque é aquela coisa, eu não gosto de dar uma informação pela metade. Tá aqui, achei o tweet do Ryan Clark. Ele, claro, traduzindo, fala o seguinte, que a defesa dos Steelers tá muito familiar, tá parecendo muito familiar para ele. Ele que tem um big time dog, seria a tradução seria um cachorrão, digamos assim, no meio. Dois caras no outside, que seria nos flancos, os dois outside linebackers, que parece que vão atrás do quarterback com os cabelos em chamas. Um veterano de linebacker, que vai muito bem contra a corrida. Que cobre o campo todo e que corre bastante, que seria o Devin Bush. Um cornerback veterano muito bom, e e dois safeties que jogam muito bem juntos, sendo um deles uma super estrela. Então, é justamente isso que eu estava citando. Tem aqui esse tweet do Ryan Clark, para quem quiser procurar, do dia 10 de novembro, às 10 da noite aproximadamente, se alguém quiser. A gente vai até botar no corpo do podcast, o link para vocês darem uma olhadinha, mas é basicamente isso. E assim, ele jogou na defesa, né? Foi um jogador muito bom, inclusive nessa defesa, porque ela está tomando proporções históricas. Sim, vamos continuar o programa. Isso, então. O meu único destaque do lado ofensivo desse jogo vai para Trey Edmonds, e simplesmente porque na condição de jogador de special teams ele tem mais interceptações do que seu irmão
Terrell Edmonds. Porque, cara, é difícil de assistir esse ataque dos Steelers. É realmente difícil. Se é por... E a gente já discutiu isso em episódios anteriores. Por chamadas de Randy Fitchner, por falha de leitura do Mason Rudolph, ou por incapacidade mesmo do nosso quarterback. É muito difícil. O que a gente tem para esperar daqui pro final do ano e continuar desse mesmo jeito é essa quantidade de jogos esteticamente feios, mas que o Steelers vai lá e dá um jeito de ganhar. Cara, realmente não tá dando pra assistir esse ataque, apesar de toda a idolatria cult que tá circulando aí pelo Steelers, tá realmente bem difícil. Olha, com certeza o nosso ataque é o ponto fraco da equipe. A realidade é essa. Mas eu vou discordar um pouco de você, Danilo. E porque eu tenho mais alguns pontos positivos em relação ao nosso ataque, tá? Primeiro, eu vou destacar que o ataque, quando a gente realmente precisou deles, quando a gente precisou do nosso ataque, ele funcionou. Eu vou dizer o porquê. No último quarto, estávamos com uma pequena vantagem. No caso, a gente terminou com 17, 16, 15. Estávamos com uma vantagem de 14-12. Isso logo após o safety sofrido pelo Rudolph. Estávamos apenas com uma pequena vantagem e precisávamos de pontos. O ataque simplesmente teve uma campanha de 8 fucking minutos no último quarto. Isso foi um absurdo, ainda mais para o nosso ataque, que a gente sabe muito bem como é que é. Sem jogo terrestre, com o Mason Rudolph não arriscando muito, com aquele dink and dunk. Então, assim, quando a gente realmente precisou do ataque no final do jogo, ele estava lá. Ele pode não ter anotado o touchdown, que, claro, nos deixaria muito mais tranquilos, mas pelo menos comeu 8 minutos do relógio e deu uma posição boa para o Chris Boswell anotar o field goal, que pelo menos evitou, que forçou, na verdade, o Rams a anotar um TD se quisessem ganhar um jogo, em vez de um ponto positivo aí para o ataque no último quarto, em razão desse belíssimo drive de 8 minutos. Mas eu concordo com você que realmente ele tem deixado a desejar em alguns momentos, na maioria dos momentos, na verdade, mas é aquela coisa, quando ele faz uma coisa boa, a gente precisa destacar. E outra coisa, outro ponto positivo do ataque, James Washington. Apesar do fumble, que realmente foi num momento muito ruim da partida, a gente viu que ele ficou bem cabisbaixo na sideline, mas tirando isso, foram 6 recepções em passes lançados na sua direção para 90 jardas e um touchdown. O único touchdown ofensivo da partida, como um todo, dos dois times. Então, assim, apesar do fumble, ele precisa melhorar isso, tanto ele como todo o resto da equipe, todo o resto do ataque, porque o ataque solta muita carne. Foram 4 fumbles, se eu não estou enganado, no jogo, por parte do ataque. Então, a gente precisa segurar melhor essa bola. Todo mundo, na verdade. Mas, enfim, também o destaque positivo para o James Washington, que teve uma boa partida, excetuando esse fumble que ele teve no final. Isso, muito bem. Então, mesmo com esses fumbles, o Steelers achou um jeito de vencer as partidas. Quando eu estava falando de uma idolatria cult, é que essa semana realmente explodiu, já vinha sendo movimentado, e com a presença do Ricardo lá no Heinz Field, a gente pôde efetivamente entender qual é o nível de reação. Todas as vezes que o narrador do Heinz Field, o locutor do Heinz Field, anuncia camisa 72 está elegível, o público explode. Tá? A gente não tá brincando. O próprio Zach Banner, que é o camisa 72 no caso, primeiro que ele já tem um visual maravilhoso, porque ele usa aquele protetorzinho cervical que parece um assento de cadeira gamer. Segundo que ele abraçou tanto essa ideia, uma escolha acho que de 4ª rodada ou 5ª rodada do Colts há uns 4 anos. 4ª rodada. Isso, 4ª rodada há uns 4 anos atrás, não durou quase nada no Colts, deu uma rápida passeada pela liga e Mike Munchak assumiu o jogador. Cara, me traz esse cara que a gente transforma ele numa linha ofensiva. Ninguém dava nada, sobreviveu, chegou para os elencos finais de Pittsburgh e agora ele é o senhor formação jumbo. Já pega coisa de 35%, 40% dos snaps de ataque, porque realmente o Steelers trabalha muito com esse tipo de proteção. Zach Banner é um ídolo da torcida dos Steelers, mesmo sendo um jogador de produção bem irrelevante, assim. Ele não é o wide receiver que vai pegar o touchdown na vitória, ele não é o running back driblador, não é o... Ele é um jogador que entra em situações
ocasionais, e mesmo assim o cara faz camiseta de 72 elegível, a torcida ama o cara, é impressionante, cara. É impressionante a diferença que faz você estar lá dentro do estádio para ver certas coisas. Parabéns pro Ricardo pela belíssima cobertura desse jogo. Acho que esse é o meu último destaque positivo dessa partida, a cobertura do Ricardo. A cobertura do Ricardo foi o destaque mais positivo da partida, acredito eu. Porque ele realmente nos proporcionou momentos muito legais, especialmente com o escudo dele. Inclusive, quem escutar o podcast vai ter o prazer de escutar vários áudios que o Ricardo mandou pra gente no decorrer da partida. Maravilhosos áudios. Eu quero saber se vai ter aquele. Mas o pior é que foi tanta coisa que eu não mandou. sei qual é que você tá falando, eu juro por Deus. Mas eu imagino que. Eu imagino qual seja. Eu imagino qual seja. E se for realmente esse, vai sim. Tenho certeza que vai. Agora sim. Eu posso ficar tranquilo. Ai. Mas sim, Danilo, só mais um destaque positivo que eu gostaria de mencionar. Positivo vai para a linha ofensiva / coaching staff. Eu vou explicar por quê. O que todos pensaram era que a linha ofensiva que atuou contra o Colts ia ser mantida, ou seja, o B.J. Finney como titular. Não foi isso que ocorreu. Para a surpresa de basicamente todo mundo, o Matt Feiler treinou de guarde, o Feiler, que é o nosso atual right tackle, e o Chuck Okorafor, eu não sei se eu falei o nome dele corretamente, mas também não me importo, que foi a nossa escolha terceira rodada no ano passado, ele jogou de right tackle titular. Então, assim, e de início, ninguém entendeu o motivo dessa mudança, mas conforme o tempo foi passando, alguns repórteres de Pittsburgh começaram a teorizar que a mudança do Feiler para o meio da linha seria uma mudança puramente para parar o Aaron Donald, porque o Feiler, ao que parece, é o membro mais forte da nossa linha ofensiva. Então, o B.J. Finney é um cara um pouco menor, é um cara que talvez não aguentasse tanto tranco do Aaron Donald ali pelo meio. Então, por isso, acreditamos que o Tomlin tenha puxar o Feiler ali no meio da linha para segurar mais essa força da natureza que o Aaron Donald é e apostar no Chucks nos flancos, né? No flanco. Meu destaque positivo aí para essa mudança e para a linha ofensiva como um todo, que apesar de ter cedido 3 sacks, a gente sabe que alguns desses sacks estão na conta do Rudolph, especialmente o safety, né? Porque, na verdade, o safety está na conta do Mike Tomlin. É verdade. que não devia ter chamado. Inclusive, também trouxeram informação do QG que o Tomlin, em sua entrevista, admitiu que foi ele que chamou aquela jogada ali do play action dentro da própria endzone que deu errado. Pois é, nessa jogada específica do safety, acho que só Matt Feiler conseguiu só o Okorafor conseguiu segurar o confronto dele, né? Todo mundo acabou perdendo o duelo individual. Tinha cobertura extra, tinha proteção extra, porque já se sabia que o Rams iria vir com uma blitz pesada, e mesmo assim chegaram várias pessoas no Mason Rudolph causando safety. Enfim, estamos numa semana curta, portanto, Mike Tomlin já deu a sua tradicional, ele trocou a Tomlin Tuesday por uma Tomlin Monday. Uma das coisas que ele declarou foi exatamente que ele chamou essa jogada, esse play action dentro da nossa endzone que acabou gerando safety. Ele admitiu também por que fez essa rotação na linha ofensiva, justamente para manter uma boa proteção. O time imaginou que esse seria o melhor plano de jogo. A gente tem algum destaque em termos de lesão, Germano? Eu sei que Ola saiu machucado desse jogo e teve mais um jogador que agora eu já não lembro. Sim, e você vai lembrar quem é. Ele. Não lembro, eu juro que não. O rapaz que você adora. Não, realmente eu tô muito ruim, Germano. Já é a segunda gravação seguida. Me ajude a lhe ajudar, por favor. O nosso queridíssimo retornador. Tá vendo que até eu já desisti dele, nem lembro mais que ele existe. Ryan Switzer foi o outro jogador machucado. Então, 2 jogadores de fundo de roster saíram machucados, mas a gente está na expectativa de James Conner, pelo menos James Conner e Roosevelt Nix. Tem notícias sobre esses dois? James Conner, ao que tudo indica, ele treinou de tal, e ao que tudo indica, a lesão que ele teve no ombro já deve ser coisa do passado. Então tudo indica que nessa semana curta o Browns. Mas ao mesmo tempo, por ser uma semana curta, é possível sim que ele não jogue, mas a tendência é que ele entre em campo. O Nix, ele não participou, é um problema no joelho que já vem incomodando ele
desde o começo da temporada. Então, por ser uma semana curta, eu acredito que ele não vai jogar, tá? Agora, além dessas questões, além desses nomes, que também o Oladeni, né? Que teve um problema na altura do quadril e que também não treinou. Então, o status dele fica aí incerto. O Tiquilo também teve um problema nas costelas, também não treinou. E isso, para mim, é muito preocupante, porque nós temos atualmente 4 OLBs no elenco, se eu não estou enganado, que são justamente Isso. o Tiquilo e o Oladeni. Se ambos, se tanto o ADNI como não, o são Tiquilo 5. tem mais o que? O Elliot é? O Elliott é o Spillane. Um dos dois é o outside Não, linebacker. o Spillane é do Practice Squad, certeza. Ele já voltou pro Practice Squad? Porque ele tinha sido recontratado recentemente. Eu acredito que já. Mas enfim, se tá no elenco, não vamos contar, né? Porque não conta. Um cara desse simplesmente só tá ali pra fazer número. A realidade é essa. Vamos dizer que, assim, de quem joga, nós temos 4 outside linebackers, que são do Pre-Watt, o Tiquilo e o ADNI. Se 2 desses 4, tudo bem que são as reservas, mas se 2 desses 4 estão com problemas de lesão em uma semana curta, é algo que a gente precisa se preocupar. A gente sabe que a NFL, para você ter uma lesão, é assim, é extremamente rápido. A gente sabe que o próprio TJ Watt, em vários momentos dessa temporada, teve que sair durante alguns momentos por causa da lesão, e por aí vai. Então, assim, caso a gente não tenha esses jogadores disponíveis, o coaching staff vai ter que fazer um malabarismo ali para pensar novas formas criativas de atacar o quarterback adversário, de atacar o Baker Mayfield, porque nós estaremos em apuros se só formos com 2 OLBs para o jogo. Só para confirmar, Robert Spillane, o número 41, tá no elenco principal, sim. Você vê, eu jurava que ele já estava no Practice Squad. Na verdade, ele já devia ter ido, né? Devia ter voltado já. É isso, não temos no momento nenhum linebacker no Practice Squad. Inclusive, só 3 defensores. Por lá, Marcus Allen, Henry Mondin e Alexander Myers. São os únicos 3. Enfim. A defesa tá tão bem, é melhor encher de jogador de ataque mesmo. Vai que alguém se destaca e sobe, entendeu? É melhor. Na verdade, é uma grandíssima verdade, mano. Bem, acho que a gente passou por todos os destaques de ataque, defesa, destaques positivos, destaques negativos e a coletiva do nosso treinador. Você tem mais algo a adicionar sobre Steelers versus Rams, que a gente ainda não passou? Só alguns rápidos destaques negativos, tá? 13 faltas para 107 jardas, é um número muito tá isso para a próxima partida. A falta do jogo terrestre foram 27 carregadas para 42 jardas, tá? Uma média de 1,6 jardas por tentativa, o que é um número horrível, simplesmente horrível. Sabemos que a falta do James Conner, que a falta do Benny Snell impacta isso aí. Também sabemos que nós muitas vezes trocamos o jogo terrestre por um jogo de passe curto, especialmente para o Jalen Samuels, mas assim, a gente precisa equilibrar um pouco mais esse jogo, tá? A gente precisa ter mais jogo terrestre, a gente precisa ter números mais expressivos dos nossos corredores, digamos assim, tá? E por fim os drops, porque tivemos alguns drops na partida que os nossos wide receivers não podem dropar tantas bolas, ainda mais com um ataque desse que deixa bastante a desejar. Então toda oportunidade que eles têm, eles realmente precisam segurar a pelota, a carne. E pronto, Danilo, só foram esses pontos negativos rápidos aí, a gente pode continuar. Muito bem, então, essa semana, por ser uma semana curta, até para tentar com que esse podcast chegue até vocês mais rápido, não teremos a sessão de perguntas da audiência, tá? A gente deixa isso para a próxima semana, que é bom porque são 10 dias entre o Thursday Night Football e o próximo jogo no domingo contra o Cincinnati Bengals, então dá para a gente trabalhar bem essa questão de perguntas da audiência. Vamos direto para os matchups para esse próximo jogo. De novo, Thursday Night Football em Cleveland contra o Browns. Fala, Germano, o que você está esperando ver dessa partida? Olha, é uma partida de divisão, então, por si só, apenas por esse fato, é uma partida bastante complicada. É uma semana curta para ambas as equipes, tá? O Browns vem de uma vitória contra o Buffalo Bills. Não foi um jogo muito bonito, mas foi uma vitória. Animados para tentar conseguir uma vitória contra a gente. E, cara, eles entraram na temporada com muito hype, a expectativa é enorme sobre eles.
E até agora eles não vêm atingindo as expectativas. O Mayfield mesmo é um cara que regrediu muito de uma temporada para outra, tá? Ele não está tendo uma temporada muito boa. Um time que é repleto de nomes interessantes, especialmente no ataque. Ele, Kareem Hunt, que voltou agora, o OBJ, o Landry. E aí, assim, é um ataque que também não está indo tão bem. A defesa tem nomes também muito interessantes. O Denzel Ward, que foi escolha de top 5 no passado, se eu não estou enganado. Tem o Myles Garrett, escolha número 1, né, que é um verdadeiro monstro. É um cara que é um absurdo o que esse cara joga. Eu mesmo sou fã do Myles Garrett, é impressionante. Ele é um freak of nature, como se fala lá nos Estados Unidos. Então, tem um elenco muito interessante. Por uma razão não estão rendendo, que o coletivo não está rendendo, né? Mas enfim, vamos lá, matchup. Cara, meu matchup não vai poder ser diferente. Vai ser a nossa defesa, a nossa secundária principalmente, contra o Baker Mayfield. O Mayfield, ele tem 12 interceptações na temporada e 9 touchdowns, que é um número muito baixo, tá? Então, assim, só por isso você vê que ele tem mais interceptações do que touchdowns. Tem um rating na temporada de 75.2, tá? E já foi sacado 25 vezes, só pra vocês terem uma ideia. A nossa linha ofensiva só cedeu 11 sacks até o momento da temporada. Então, meu destaque vai para a nossa defesa, especialmente a secundária, contra o Mayfield, porque, como a gente tem visto, para a gente ganhar jogos, a defesa precisa gerar turnovers. Então, o matchup vai ser para defesa contra o Mayfield, que está sendo nessa temporada um quarterback que está gerando muito turnover. Vai ser basicamente isso. Eu vou deixar destacado 2 matchups. Uma preocupação, que é o jogo corrido do Browns. Nick Chubb é um jogador que joga muito, muito bem. Eles agora estão com o Kareem Hunt também disponível no backfield. Então, você vai ter sempre um jogador de alto nível descansado nessa equipe do Browns. Pode ser uma preocupação para os Steelers na partida. Mas um lado positivo que a gente deixa de destaque é a nossa linha defensiva contra a linha ofensiva de Cleveland. Eles vêm tendo muitos problemas nessa temporada. Várias outras equipes já exploraram esse matchup contra eles, e a expectativa é que o Steelers também consiga fazer isso. Eles também consigam forçar muita pressão, forçar muitos sacks em cima do Baker Mayfield. Então, no fim das contas, também são 2 matchups da nossa defesa contra o ataque de Cleveland. Considerações finais, Germano. Vamos nos despedir da audiência para essa semana. As considerações finais vão para... Assim, acho que não tem como ser diferente. O belíssimo trabalho que o Ricardo fez de uma experiência que é ir em um jogo dos Steelers e um dia ter, mas acabo vivenciando essa alegria através do Ricardo. Então, a minha opinião não tem como ser diferente, as considerações finais serem agradecimento ao Ricardo por poder nos proporcionar isso, por poder proporcionar também aos ouvintes, aos seguidores do Black Yellow BR no Instagram, no Twitter e por aí vai. Eu tenho certeza que é uma experiência única e que todos nós gostaríamos, na verdade, de ter um dia. Então fica aí um agradecimento novamente para o Ricardo. Toda vez que ele vai, a gente agradece, mas tem que agradecer mesmo. Isso, muito mais até do que simplesmente uma experiência de Steelers, foi uma experiência Pittsburgh, porque se você não acompanhou, eu recomendo que você dê uma visitada lá tanto no Instagram quanto no Twitter Black Yellow BR, tem relatos de Ricardo indo para um jogo do Penguins na PPG Paints Arena. Tem jogo, ele não foi pro jogo, mas ele viu a cidade como estava no jogo do Panthers, o Pittsburgh Panthers da universidade, e o Pittsburgh Steelers, que ele acompanhou direto do Heinz Field. Tem a famosa rua que eu sempre esqueço o nome, mas que é basicamente só de produtos relacionados com Steelers à venda. A pizzaria do Franco Harris, o Tequila Cowboy, o grande bar Tequila Cowboy apareceu na cobertura do Ricardo. Então, foi realmente uma full Pittsburgh experience. Parabéns para o nosso chefe pela belíssima cobertura. Vai lá nas nossas redes sociais para acompanhar. Continue acompanhando esse podcast, com o qual voltaremos na semana que vem para falar do resultado de Steelers e Browns. Segue lá no Spotify, 5 estrelas no iTunes. Segue no Twitter e no Instagram, @BlackYellowBR. Divulga esse podcast para que mais e mais pessoas recebam esse tipo de informação, para a gente chegar para um público maior. E se você tem uma agência de viagem e quer usar o Black Yellow para promover o seu pacote de viagens para jogos da NFL, especialmente jogos dos Steelers, entre em
contato com a gente que a gente pode avaliar isso aí, tá? Um grande abraço para todos vocês, ouvintes e futuros vindouros anunciantes, e até semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.